Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Em 1971, o México criou a sua primeira força policial feminina, muito em função de tentar melhorar a imagem da instituição perante a sociedade, que a acusava de truculência, especialmente naquele final dos anos 60, começo dos 70, em que houve muitas manifestações estudantis, né? Então, para uma coisa mais assim inclusiva, uma coisa mais de relações públicas, criaram uma força policial feminina. Pois bem, esta criação e o fato de ser no começo uma coisa mais de relações públicas são as únicas coisas reais, né, em que a gente vê na primeira temporada de Las Azules, né, que é a primeira produção da Apple TV em língua espanhola. Toda aquela parte do assassino em série que as meninas perseguem, tudo aquilo lá é ficção. Mas ok, não tem problema, porque na verdade os problemas que elas vão enfrentar com a família e os colegas e né, o público em geral, e essa caçada ao serial killer que mata, para variar, mulheres, acabam compondo um quadro bem maior, né, dos desafios, dos perigos que as mulheres têm que enfrentar na sociedade. É uma série feminista, só que ela não fica dando lições explícitas, né, de feminismo. Ela, na verdade, é uma história policial e que coexiste com drama. E este drama está bastante temperado com aquele aspecto de apresentação de personagens, de tratamento de trama, muito queridos para nós latinos, né? Que crescemos às vezes assistindo a telenovelas. Você tem um componente de telenovela bastante acentuado na parte dramática dessa série. O que não é problema nenhum. Por quê? Porque quando as séries britânicas, escandinavas, colocam os problemas pessoais dos seus policiais, dos seus detetives, né, à parte da história policial, esses problemas pessoais geralmente vêm tratados em chave de melodrama, que também é um componente bastante acentuado em novelas, especialmente as antigas. Eu não sou público mais de novela faz anos, décadas, né? Então por isso que eu falo mais das antigas. Só que antes de continuar falando sobre essa série bem gostosa, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então, em 1971, quando a polícia resolve abrir, né, as suas fileiras para mulheres, várias delas vão se inscrever para fazer o treinamento inicial. É claro que, como sendo uma obra, uma série, parece que já tem uma segunda temporada aí, vinda, muito legal, espero que tenha mesmo, a gente vai focar em quatro dessas recrutas, cadetes, né? Então você vai ter lá uma dona de casa que está enfrentando problema com o seu marido que traiu, a irmã dela que é meio revolucionária, uma outra moça que tem parentes dentro da polícia, pai e os irmãos, e uma que eles não dizem, até porque acertadamente, porque em 1971 a gente provavelmente não diria mesmo. Ela é uma mulher que está dentro do espectro autista, ela tem todas aquelas características de personagem de série e filme autistas, né? Pois bem, essas mulheres fazem o treinamento delas. Então, em termos dramatúrgicos, sabe aquelas. Várias vezes acontece isso na série. Aquelas montagens, né? A tela se divide em mais em vários pedaços, assim. Isso também acontece todo o tempo da série. Dá um dinamismo gostoso, né? E aí elas fazem o teste, tudo, fazem o treinamento. Quando elas chegam para o primeiro dia de trabalho, aí elas vão descobrir que, na verdade, elas foram assim apenas um instrumento de relações públicas. Por quê? Porque paralelo a tudo isso que eu estou falando, a polícia aceitar as mulheres, tal,
Um assassino em série estava aterrorizando a cidade do México. Ele matava mulheres. Então a polícia, dentro daí da realidade da série, né, ela contrata essas mulheres para, assim, deixar a população mais, calma e também para desviar um pouco da atenção, dos crimes que estão acontecendo contra as mulheres, de tentar melhorar a imagem da polícia. Mas, na verdade, elas são colocadas sem armas e sem só com umas moedinhas para vigiar praças e museus. Se tivesse, inclusive, um problema, elas teriam que usar um telefone público para chamar, adivinha quem? A polícia. A polícia teria que chamar a polícia. E elas são, assim, tratadas de forma bastante paternalista, condescendente, quando não agressiva, né, no mínimo passivo-agressiva, por familiares, por colegas, por quase todo mundo. Então, na verdade, essas moças, essas mulheres, elas vão ter que lutar contra um monte de coisas. O serial killer, aí você faz as leituras que você quer fazer, né? O serial killer, tem hora que você fala assim, nossa, elas conseguirem pistas para localizar ou tentar descobrir quem que é o assassino em série é mais fácil, porque depende delas, do que elas lidarem com todas as coisas externas que elas têm que lidar, né? Você vai ter personagem ali, inclusive, que vai sofrer violência dentro da própria casa, e de gente que estava acostumada com o trabalho policial, mas não queria que elas fizessem. No decorrer dos 10 episódios, você vai ver que elas podem conseguir até pegar um serial killer, se vai fazer isso ou não vai fazer, você terá que assistir. Mas assim, você vai ver que tem gente que, mesmo dentro da polícia, não dá o braço a torcer, mesmo depois que, pegando ou não o serial killer, elas mostram que elas são competentes, né, para descobrir pistas e tal. Em termos de série policial é bem legal, gente. São 10 episódios, porque eles vão mostrar os problemas pessoais dessas mulheres, né? Que elas, como que elas vão mudando a percepção delas com relação aos seus relacionamentos familiares, de amizade, entre elas, com a instituição polícia, né? E também essas mulheres virando agentes. Elas, como elas percebem que se elas não tomarem as rédeas, o serial killer vai continuar atacando, né? Também é um jeito da série dizer que às vezes a astúcia vale mais do que a força bruta, né? Sem que na verdade você tenha uma série que diga que os homens são burros, não. É porque assim, era uma outra época, então muitos dos homens, ou a maioria deles, tinha uma postura bastante machista. Então, assim, é uma série bem legal. Ela me prendeu tanto no aspecto policial, que é o que eu mais gosto, né? Quem acompanha meu canal sabe que eu adoro filmes de terror e séries de detetive, porque assim, progressivamente esse caso vai ficando cada vez mais sombrio. E aí as relações delas também vão ficando mais complicadas. Existe a tonalidade, né, da série em termos de dramaturgia, vai ficando mais sombria, porque as relações vão ficando mais perigosas, mais angustiantes, só que sem cair naquele clima deprê, né, de Nordic Noir ou série policial britânica. E é claro, todo mundo que está acostumado comigo sabe que se caísse também eu não ia achar nada errado, né? Porque eu adoro essas séries. É que não é um Nordic Noir, não é um Celtic Noir, não é uma série policial britânica, é uma série policial latina, nossa, de um país que tem bastante semelhança com o nosso, inclusive. E uma produção dramatúrgica muito semelhante à nossa, das novelas. Então, tá mais retratando o nosso estilo. Agora, você vai ter sim, o serial killer é perturbador, vai ter abertura, resolve o caso ou não, no seguinte, vai pegar ou não, aí eu não vou dizer, mas assim, vai ter uma explicação essa primeira temporada, tá? Só que abre possibilidade para uma outra temporada.
quem que vai pegar, se tinha serial killer, isso aí tudo você vai ter que ver, tá. Eu fiquei bastante satisfeito com o que eu vi, como fã de série policial. E a produção está muito bem feita, né, as partes de época, os carros, tudo muito bem feito, e eu via bastante, assim, o fato de, compor um painel, como eu disse no começo, porque o serial killer matando mulheres, na verdade, é a exacerbação, é o exagero, é a parte mais doentia, letal e perigosa do pouco caso que essas mulheres enfrentam, no seu dia a dia, né, desde as microagressões até os tapas na cara que podem levar, os chifres e tudo mais. Então, assim, tudo isso compõe um grande painel. Por isso que eu achei uma série bem legal. Se tiver segunda temporada, assistirei. Tchau.